E a família do menino Manato gostava mais da Furãozinho Momô do que dele. Ele foi encontrado com 245 marcas de agressões pelo corpo. E esse vai ser o caso que eu estarei contando hoje no canal Toque Tomodachi. Eu sou o Júlio. Eu conto os casos que ocorrem aqui dentro do Japão em geral. Eu faço esse canal com minha amiga, a Julie. A Julie, ela está com a roupinha nova. Olha que fofa. Se você está passando por um momento difícil agora, não assista esse caso. Vai para a nossa playlist que tem outros casos lá. Então vamos ao caso de hoje. E a família do Manato gostava mais do Furãozinho do que do menino de 3 anos. Ele foi encontrado com 245 marcas pelo seu corpo. Esse caso ocorreu no estado de Fukuoka, no ano de 2020. Esse caso chocou muito a sociedade japonesa. Esse caso é o caso número 9 que eu conto aqui no canal Toque Tomodachi, de crianças que são agredidas por pessoas bem próximas que estão dentro do seu lar. Tsuimasu Ayumi era a mãe do menino Manato. Ela nasceu no estado de Fukuoka. Na sua infância, ela era uma menina muito atenciosa e muito boazinha com seus amigos de classe. Aos 19 anos, ela teve o menino Manato. E logo em seguida, a Yumi, ela vira mãe solteira. Ela se separa e, como a regra sempre se repete, ela vira uma hostess e começa a trabalhar em um clube. Quem não sabe o que é hostess, é um tipo de trabalho que só existe aqui no Japão, no qual a menina trabalha numa mesa, servindo bebidas e alguns alimentos para os clientes. E tudo que o cliente consome na mesa, a profissional tem direito a uma porcentagem como comissão do que o cliente consome. Após a Ayumi, mãe do Manato, se separar do seu primeiro marido, ela resolve voltar a morar com seus pais. O menino Manato e sua mãe Ayumi, eles tinham uma relação muito forte entre eles. Todos os vizinhos tinham uma ótima impressão da Ayumi. E todos os amigos da Ayumi elogiavam como ela cuidava muito bem do menino Manato. E a Ayumi, mãe do Manato, continua trabalhando de hostess até um certo dia ela entrar em um aplicativo de encontros virtuais. Até que um dia ela encontra um homem que se chama Tsuimasu Ryoga, que virá a ser o seu marido no futuro. E com esse encontro mudaria totalmente a vida do menino Manato. O Ryoga, após ele se formar no ginásio, ele começou a trabalhar na construção civil. E naquele dia que ele entrou naquele aplicativo de encontros virtuais, ele logo se apaixonou pela mãe do Manato e começaram a ter um relacionamento muito sério. E o Ryoga fala para a mãe do Manato, Ayumi, que ele também gosta muito de crianças. E a mãe do Manato, Ayumi, ela fica muito contente de saber que o Ryoga adora criança. Em abril de 2020, a Ayumi, ela resolve que já era hora de eles formarem uma linda família. E ela sai da casa dos seus pais e vai para o estado de Fukuoka, numa cidade que se chama Nakamashi, para morar num apartamento da prefeitura que era do Ryoga. E nesse mesmo prédio onde o Ryoga morava, em outro apartamento, morava o pai e a mãe dele também. Em maio de 2020, os dois resolvem a se casar. Após esse casamento, o marido Ryoga, ele começou a ter uns comportamentos muito estranhos com o menino Manato. Até antes do casamento eles eram uma família tão feliz. E depois que eles se casaram, o Ryoga começou a sentir que o menino era um estrovo na vida do casal. E também começou a bater e agredir no menino. Ele sentia que o menino Manato, ele atrapalhava a sua relação com a sua mãe Ayumi. E assim ele começa a agredir o menino e fazer pouco caso do menino. E a sua mãe Ayumi, em vez de ela fazer algo, ela só fica olhando e observando e pensando o que vai fazer. O normal de uma mãe responsável é logo que ela sente que seu filho está sendo agredido, é sair desse lar e procurar um refúgio para ficar escondida até pensar no que vai fazer. Mas infelizmente, a mãe de Manato, a Ayumi, ela não era uma pessoa responsável. E sim, ela preferia o seu marido, Ryoga,
do que o seu filho Manato. E além da Yumi, mãe do Manato, não proteger o menino Manato, ela também começou a agredir e violentar o menino. Além de tudo isso, o menino Manato ele não podia encontrar com as outras crianças e também não podia encontrar com os pais do Ryoga, porque eles tinham medo que o menino falasse alguma coisa para aquelas pessoas. O casal fazia de tudo para que os avós do menino não fossem na casa deles. E também pediam para cortar as relações com o neto, que eles falavam para os avós que era a responsabilidade deles cuidar do menino e que os avós não tinham que se intrometer dentro daquela casa. E impediam também que os avós entrassem na casa deles. E o Manato foi ficando naquele mundo cheio de agressão e violência. E ninguém poderia tirar ele daquela casa, a não ser o seu pai e sua mãe. E a cada dia mais, as agressões e os castigos ao menino Manato foram aumentando. E eles começaram a ter uma grande ideia de começarem a filmar e tirar fotos pelo aplicativo Line. Eles combinavam entre eles qual seria o castigo do dia para o menino Manato. No dia 19 de julho, a mãe do Manato, a Yumi, ela envia uma mensagem para o seu marido dizendo que chutou a costela do Manato e o Manato foi parar longe. No dia 31 de julho, ela manda uma outra mensagem para o seu marido dizendo que ela fez o Manato comer a areia do furãozinho que se chamava Momô. Essa areia ficava dentro da gaiola onde o furãozinho Momô ficava, e essa areia era para retirar o cheiro das necessidades do furão. E ela escreve na mensagem que o menino Manato estava falando que a areia do furão Momô era muito ruim para se comer. No dia 10 de agosto, a Yumi ela envia outra mensagem para o seu marido dizendo que agrediu o Manato. E o Manato estava reclamando que estava com muita dor no corpo. E seu marido responde pelo aplicativo Line que realmente deve ter doído muito e manda um coraçãozinho para finalizar a mensagem. E fora isso, os dois filmavam vários vídeos agredindo o menino Manato e também tiravam foto e ficavam compartilhando entre eles. E no dia 15 de agosto de 2020, após 3 meses do casal morarem junto, o menino Manato foi agredido pelo seu pai do dia 15 de noite até o dia 16 à tarde, recebendo vários tipos de golpes, entre eles um golpe fortemente na cabeça. Com esse golpe na cabeça, o menino tem uma hemorragia cerebral e o menino cai no chão. Quando o menino cai no chão, o Ryoga percebe o quanto ele foi tão frio e violento com o menino. E ali eles descobrem o quanto a situação ficou séria para eles. Eles rapidamente pegam o menino e levam para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro mesmo, o médico e os auxiliares, eles percebem que o menino, além de ele ter um calo na cabeça, ele tem vários machucados pelo corpo. Enquanto os médicos tentam salvar a vida do menino Manato, os auxiliares do hospital, eles ligam rapidamente para a polícia dizendo que tem uma suspeita de agressão contra uma criança. O padrasto do menino, Ryoga, rapidamente ele vai preso pela polícia. E no seu interrogatório, lá dentro da polícia, o Ryoga fala que o menino Manato ele não obedecia às ordens dele. E o menino não queria ir dormir. E para ele dar um susto no menino, ele deu um soco na cabeça do menino. E enquanto isso, o menino Manato estava dentro daquele hospital na situação de emergência. Os médicos estavam fazendo de tudo para tentar salvar o menino. O menino ficou internado por 10 dias naquele hospital, mas infelizmente no dia 27 de agosto de 2020 ele veio a falecer. E naquele mesmo dia que ele foi internado naquele hospital, foi constatado que ele tinha 245 tipos de agressões e ferimentos pelo seu corpo, sendo que ele apenas tinha 3 anos. E a polícia, nas investigações desse caso, percebe que tem mais uma pessoa envolvida na morte do menino Manato.
a sua própria mãe, Ayumi. E logo em seguida, eles fazem uma perícia no celular do Ryoga e da Ayumi. E eles descobrem várias filmagens e fotos onde o menino Manato era agredido várias vezes por dia. E no dia 4 de setembro de 2020, a mãe do Manato, Ayumi, ela também vai presa por agressão e violência ao seu filho. Aqui no Japão, quando ocorre esse tipo de caso de agressão ou violência contra a criança, sempre tem um repórter ou um jornalista querendo fazer um livro sobre esse tipo de caso. Também para saber o que se passa na cabeça de uns pais que fazem isso com seu próprio filho. Eu também comprei um livro de uma mãe que ela e o seu marido agrediam a filha dela, né? Essa menina aqui, ó, que se chama Yua. A mãe dela, depois que ela foi presa, ela fez esse livro. Infelizmente, como o livro é muito pesado, eu não consegui ler ele totalmente ainda. Assim que eu conseguir ler totalmente o livro, eu também vou fazer o caso da Yua-chan, que ficou muito famosa aqui, esse caso aqui no Japão. Essa menininha linda aqui, ó. Ela também foi agredida pelo padrasto e perdeu a vida. E naquele dia, na entrevista com o repórter pergunta para o Ryoga o relacionamento do furão Momo com o Manato. E o Ryoga responde ao repórter que ele amava mais o furãozinho Momo do que o menino Manato. No dia 14 de outubro, inicia a primeira audiência do casal no tribunal de Fukuoka. E nesse primeiro dia, o Ryoga, o padrasto do menino, ele confessa tudo ao júri. E a Ayumi, ela tenta colocar o corpo dela fora da história. Ela fala que quem tinha praticado as agressões maiores era realmente o seu marido Ryoga. E a Ayumi fala em seu depoimento que ela era totalmente forçada a efetuar aqueles tipos de violência contra o seu próprio filho. As fotos e as filmagens, ela era obrigada a efetuar, senão o seu marido Ryoga, ele agrediria ela quando voltasse do trabalho. E naquele dia que o menino Manato recebeu aquele soco na cabeça, ela falou que simplesmente ela estava dormindo e ela não ouviu nada. Ela não ouviu o menino gritando porque ela simplesmente estava cansada e estava dormindo. A Yumi continua falando ao júri que realmente ela não tinha culpa de nada. Ela estava tentando tirar todas as responsabilidades do que havia acontecido dentro daquela casa de horrores. Mas a polícia, ela abre o telão ao júri e mostra todo o celular da Ayumi. Naquele dia que ela deu um chute na costela do menino Manato. Outro tipo de filmagem que ela fazia e ficava rindo e enviava tudo para o seu marido. E nessa hora, a casa da Ayumi cai. E mesmo assim, ela continua pedindo clemência, dizendo que não tinha nada a ver com o que aconteceu com seu filho. E a polícia, após mostrar todas as provas, ela pede ao grande júri 13 anos de cadeia para os dois. E os advogados do Ryoga, eles pedem a clemência para 8 anos. E a mãe, a Ayumi, ela pede clemência dizendo que ela não tinha nada a ver com o caso novamente. E após 1 ano e 3 meses dessa última audiência, no dia 5 de novembro de 2021, o juiz do Tribunal do Estado de Fukuoka diz ao júri que o casal pegou o celular com o aplicativo online e ficava gravando as violências que praticavam contra aquele menino de apenas 3 anos. E os dois ficavam interagindo o terror, o pavor que aquele menino passava. Fala que com certeza a Ayumi, a mãe do Manato, era uma mãe narcisista e perigosa. E o juiz também fala que o caso é perverso, terrível e muito egoísta. E que tudo que eles fizeram àquela criança de apenas 3 anos, eles teriam que pegar uma pena bem pesada. E o juiz dá ao casal 12 anos de cadeia. O que vocês acham desse caso, pessoal?
Ter dois pais assim não precisa ter inimigos, né? Infelizmente. Eles sairão da cadeia em 2034. Até lá, espero que eles aprendam uma grande lição e trabalhem na cadeia confeccionando roupa para as crianças, para eles sempre lembrarem o que eles fizeram com o menino Manato. Infelizmente, por tudo que a gente está passando agora no momento, muitos casais estão agredindo seus próprios filhos. É muito difícil a gente falar sobre isso no nosso canal, mas a gente tem que falar. A gente não pode ficar quieto. E eu vou ficando por aqui. Quem chegou até aqui, por favor, se inscreva, deixe seu like. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso canal. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, que assim que puder eu estarei gravando. E muito obrigado. E a primavera chegou. Não aguentava mais esse frio do Japão. E a Julie também. Muito obrigado. Sayonara. Ah, e não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, Toque Tomodachi. A Julie está cheia de fã lá, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.